Corinthians empata com o Bragantino e só deixa a situação que já era complicada pior ainda. E assim, a primeira coisa que eu quero falar aqui é que você vê que o Corinthians ele tem algumas ideias. A defesa, embora não seja lá mil maravilhas, ela de certa forma é bem postada e o time ele tem um meio-campo que agora ele é muito mais fluido do que era aquele meio-campo do Antônio Oliveira. O time ele consegue criar algumas jogadas, principalmente com o Garro. Só que o último terço do Corinthians ele é tenebroso. O ataque ele é um jogador pior atrás de outro jogador pior ainda. Jogadas claras são criadas para o jogador chegar lá na frente ou não conseguir finalizar, ou finalizar mal, ou chutar fraco, ou chutar para fora, ou perder chance sozinha. E o Corinthians, de acordo com os jogos, ele cria bastante. Criou muito no jogo contra o Grêmio pela Copa do Brasil na última quarta-feira e criou bastante contra o Bragantino, principalmente no primeiro tempo. E com criar, eu não digo só chutar de qualquer forma. Não, o time cria boas jogadas, como eu disse, principalmente com o Garro. Só que na hora de concluir, de tirar o 10, vai lá e chuta muito mal. E isso alinhado com uma defesa que evoluiu, só que ainda é muito frágil, principalmente pelas laterais. O Hugo é um lateral que é difícil, não é do nível do Corinthians. O Fagner ele não é melhor defensivamente, nunca foi tão bom assim defensivamente. E o Mateuzinho é uma incógnita, embora venha melhorando. E aí o time, ele, embora pressionasse o Bragantino, e o Bragantino tentava responder de alguma forma com chutes de fora da área, que em um desses chutes o Hugo Souza ele fez uma defesaça, mais uma boa partida do Hugo. O Bragantino ele consegue roubar a bola num vacilo de passe do Garro, sai no contra-ataque com o Elinho. O Hugo ele não consegue recompor bem e aí fica basicamente um 4 contra 2 a favor do Bragantino. O Elinho ele deixa 2 no chão e consegue deslocar o Hugo fazendo 1 a 0. Isso aí é um fenômeno que vem se repetindo nas partidas do Corinthians. O time ele consegue pressionar, consegue propor sua ideia de jogo, só que perde finalizações, perde chances claras, e aí o time ele leva um gol num vacilo da zaga. Isso aí vem se repetindo jogo após jogo. E aí o primeiro tempo ele termina com o Corinthians continuando na criação, criando chances e mais uma vez perdendo. O Pedro Henrique ele perde uma chance de cabeça sozinho no meio da pequena área. O Romero ele recebe uma bola enfiada maravilhosamente pelo Garro e ele não consegue concluir a gol. E isso aí vai trazendo um desespero no torcedor. Você vê que o time ele consegue criar, ele tem ideia. O time ele é bem treinado pelo Ramon Dias, que vem fazendo um bom trabalho, na minha opinião. Esse trabalho só não é melhor, o Corinthians só anda numa posição melhor por conta de uma incompetência ou falta de qualidade mesmo dos seus jogadores de frente e também de trás. E aí traz um sentimento de impotência pro torcedor, porque você vê que tem uma ideia ali, tem uma execução, só que o time não consegue passar daquilo, não consegue fazer o gol. E aí o time volta pro segundo tempo muito mais desesperado, pode-se dizer assim, né? O Ramon Dias ele mexe no time, ele tenta trazer um novo ar pro Corinthians, ele coloca o Mateuzinho no lugar do Fagner, que não fez um bom jogo, e ele coloca o estranho de Thales Magno no lugar do Romero, que novamente fez um jogo tenebroso. Fez um jogo tenebroso contra o Grêmio na quarta-feira, embora tenha feito o gol de pênalti numa bela cobrança. E hoje ele perdeu 2 chances. 2, 3 chances claras que o Corinthians podia ter feito gol. E aí já ter ido pro intervalo com um empate ou mesmo ganhando. E aí ele coloca o Thales Magno nessa tentativa de fazer algo diferente. E aí o Corinthians, ele, nesse segundo tempo, ele vai muito no desespero. Vai muito na empurrância, não constrói tantas jogadas assim. Eu acho que não foi um segundo tempo lá muito bom. Só que justamente nessa empurrância, vai colocando o atacante, coloca o Giovani no lugar do Bidon, coloca o Wesley no lugar do Pedro Henrique, que também é outro que perdeu chance a rodo. Já falei daquela no centro da área. E coloca o Pedro Raul também no lugar do Ranieri. O time ele tenta alguma coisa e na empurrância consegue achar um gol com o Thales Magno, estreante da noite, teve estrela, foi lá e fez o gol de empate aos 48 do segundo tempo. E aí o jogo ele acaba nesse 1 a 1 que, em circunstâncias normais, se o Corinthians não tivesse numa zona de rebaixamento, seria muito comemorado, empate nos acréscimos, lutando. Só que vamos passar régua aqui na situação do Corinthians, vamos analisar a situação geral.
O Corinthians ele tá com esse empate foi para a 17ª posição, porque o Vasco conseguiu ganhar do Fluminense no Newton Santos. Só que o Corinthians ele é o único time da parte de baixo da tabela dos times que estão brigando contra o rebaixamento, que tem 22 jogos concluídos. Além disso, o Corinthians ele enfrentou nas últimas partidas em casa, jogando em Itaquera, Grêmio, Juventude e agora o Bragantino. E ele conseguiu fazer 3 pontos contra adversários mais acessíveis, que se o Corinthians ganhar esses jogos ele teria 6 pontos a mais. E aí ao invés de estar com 21 pontos na 17ª colocação, o Corinthians ele já estaria com 27 na 12ª, com uma tranquilidade muito maior para, por exemplo, tentar a sorte em uma Copa do Brasil, uma Copa Sul-Americana. Só que o time ele teve o mesmo problema nesses 3 jogos. Um problema defensivo, um vacilo da zaga contra o Grêmio, tomou um gol com 1 minuto, toma um gol numa pura desatenção e um rombo na lateral direita contra o Juventude, e desse jogo é melhor eu nem continuar comentando, porque depois tem 2 jogadores a mais e por incompetência do ataque não consegue fazer gol, e também teve incompetência do ataque contra o Grêmio. O Yuri Alberto recebe uma bola muito parecida que o Romero recebeu ontem contra o Bragantino, né, no caso, e não consegue finalizar da mesma forma que o Romero fez, e contra o Bragantino é tudo isso que eu já falei. O Corinthians ele tem sérios problemas nas laterais, principalmente. O Corinthians conseguiu reforçar o gol com o Hugo Souza, um excelente goleiro, que eu acho que já devia, por sinal, a compra ser efetivada. É um valor muito baixo, 5 milhões de reais, e o Corinthians já consegue adquirir o Hugo. Eu acho que deveria fazer o quão antes possível, porque o Hugo tá jogando muito. Se não fosse o Hugo ontem, o Corinthians teria perdido. E na zaga veio o André Ramalho, no meio de campo veio o Alex Santana, e no ataque veio agora o Thales Magno, que já foi decisivo nesse jogo. Mesmo com todas essas contratações, o Corinthians ele ainda precisa do jogador. Como eu já disse, nas laterais tem um rombo, o ataque ele é fraquíssimo, uns jogadores que tem hora que, meu Deus do céu, eu não sei se é só incompetência ou se o jogador ele só é fraco tecnicamente. É inacreditável a quantidade de chances que o Corinthians perde. Fala um pouquinho aqui do Garro. O Garro, ele é o jogador de meio campo, o jogador do Brasileirão, no geral, que tem mais assistências esperadas. Ele tem 5 assistências esperadas por jogo. O que isso quer dizer? O Garro, ele cria muita chance de gol que pode resultar em assistência, só que ele só tem 3 assistências no campeonato. Qual o motivo disso? Porque todas as chances que o Garro cria, o Corinthians desperdiça. Seja com o Yuri Alberto, seja com o Romero, seja com o Pedro Henrique. Independente do jogador, o Garro ele faz a parte dele, ele cria a jogada, só que aí, quando chega no último terço do campo, o time perde. Me impressiona o Garro ainda estar no Corinthians, sendo bem sincero, porque se fosse eu não aguentaria. Você tá lá dando o máximo, fazendo o que esperam de você, que é dar assistência, construir jogo. Ele faz isso com o Ramon Dias, ele teve ainda mais liberdade para jogar. Você faz tudo certo para lá no último terço alguém não conseguir finalizar, alguém não conseguir fazer gol. E não é só nessas últimas 3 partidas, isso é durante quase toda a passagem do Garro aqui pelo Corinthians. O Garro tá rodeado de um monte de incompetente, perdão a palavra, um monte de jogador que não tem qualidade. É desesperador. É desesperador ver o ataque do Corinthians funcionando. Nesse jogo aqui contra o Bragantino, o Garro ele foi novamente o melhor em campo. Ele criou diversas chances que o Corinthians não consegue converter. Isso é bizarro. Falando um pouco até sobre o Bragantino, afinal Corinthians e Bragantino vão reeditar esse confronto na Sul-Americana dessa vez. O Bragantino ele fez um primeiro tempo de sair no contra-ataque, afinal estava jogando fora de casa, criou muitas boas chances até fazer o gol, um golaço do Elinho, diga-se de passagem. Tem falhas na zaga do Corinthians? Tem, só que o gol que o Elinho fez é maravilhoso, ele deixa 2 jogadores no chão e ainda consegue deslocar o goleiro. Já no segundo tempo, o Bragantino, eu acho que isso é um ponto muito negativo, ele abdica completamente do jogo. E até nas chances que tem para sair no contra-ataque, sai muito mal, sai até com displicência. Um minuto antes do Thales Magno fazer o gol, o Elinho teve a chance de matar, só que o Hugo Souza novamente aparece com uma defesaça. E o jogo ele termina com esse 1-1, que o Bragantino, no que se desenhou no jogo, é ruim porque tomou um empate no finalzinho, só que por ser um resultado fora de casa, não é tão ruim assim quanto é pro Corinthians. O Corinthians agora ele tem uma sequência dificílima. Os próximos jogos do Corinthians, ele vai pegar o Fluminense no Maracanã, já é no próximo sábado. Isso daqui tem que ser tratado como final de campeonato. É um confronto direto para um adversário que tá atrás de você, só que por um ponto só.
O Fluminense, vale ressaltar, tem um jogo a menos, e se o Corinthians não vencer essa partida, mesmo sendo fora de casa, vai se complicar absurdamente nessa luta contra o rebaixamento. Precisa ganhar do Fluminense. Tem jogo da Sul-Americana na quarta-feira contra o próprio Bragantino, como eu já disse. Com total respeito à Sul-Americana, o Corinthians ele não pode mandar mais de 3 titulares para esse jogo. Tem que ser foco total para a partida contra o Fluminense. Manda o time reserva, vê o que acha lá em Bragança, e é força total para esse jogo contra o Fluminense. O Corinthians ele necessita de uma vitória contra o Fluminense para dar esse respiro, e além de dar o respiro, você também deixa um adversário direto contra o rebaixamento para trás. Essa situação do Corinthians só fica mais dramática porque não só o Corinthians ele vem desperdiçando muitos pontos, mas também os seus adversários vêm vencendo. Na última rodada foi uma rodada terrível. Fluminense, Grêmio, o Juventude com o próprio empate, Criciúma venceram. E nessa rodada mesmo, o Fortaleza conseguiu derrotar o Criciúma. O Grêmio já venceu e já foi lá pro meio da tabela. Muito provavelmente já fugiu dessa briga contra o rebaixamento, embora eu ainda acho que do meio da tabela para baixo todo mundo vai estar na briga até o final, porque tá muito equilibrado. O Juventude mesmo, ele acabou, antes de eu gravar esse vídeo aqui, acabou de vencer o Botafogo, sem falar do resto dos times que ainda vão jogar nessa rodada, né? Temos Vitória, temos o próprio Inter, que deve 1 milhão de jogos, e a sequência depois desse jogo do Fluminense pro Corinthians é nada mais, nada menos do que Fortaleza, que vem embaladíssimo, nesse momento é o vice-colocado do Campeonato Brasileiro de forma provisória, né? Depende do jogo do Flamengo contra o Palmeiras. Depois vem Flamengo, jogando em casa, mas muito provavelmente não vai conseguir vencer esse jogo. Botafogo fora. Aí o Atlético Goianiense, que é em casa, que é um jogo essencial, assim como esse jogo contra o Fluminense. Se o Corinthians não vence o Atlético Goianiense, vai só deixar essa situação ainda mais dramática. É de suma importância vencer esse jogo. Depois vem o Internacional, em casa, Atlético Paranaense em casa, e depois o Palmeiras, que também é em casa. E tem nesse meio tempo, o São Paulo fora. O Corinthians aí só enfrenta pedreira. Os times que ele tinha que ter vencido para ter essa tranquilidade na tabela do Campeonato Brasileiro, ele não teve a competência de vencer. Seja por erro defensivo ou seja por falta de qualidade no ataque. É uma situação muito complicada. E só para terminar esse vídeo aqui, eu queria falar um pouquinho também da arbitragem do jogo de ontem. O árbitro Felipe Fernandes, ele teve uma atuação terrível. É mais um árbitro daquela escola Wilton Pereira Sampaio, que é aquele árbitro que vai marcando faltinha, vai irritando o torcedor, o telespectador, deixa o jogo terrível, marca esse monte de falta para não piorar a situação dele, e aí ele acaba matando o jogo. No segundo tempo mesmo, é inacreditável. Você teve uma revisão de uns 3 minutos, você teve diversas paralisações, cera, ele mesmo picotando o jogo e só 7 minutos de acréscimo. Era para ter um acréscimo histórico nesse segundo tempo de Corinthians e Bragantino, só que ele não deu esse acréscimo. É um árbitro terrível, assim como 90%, 99% da arbitragem brasileira. E é uma questão que realmente tem que ser corrigida para melhorar o nível do Brasileirão. No mais é isso, o Corinthians ele vai estar numa situação complicada, está se complicando, muito provavelmente vai ficar nesse drama da luta contra o rebaixamento até o fim, igual foi praticamente o ano passado inteiro. E esse jogo agora contra o Fluminense, na rodada que vem, ele é final de campeonato, é final de mundial. Esse jogo ele tem uma importância gigantesca, e se o Corinthians não ganhar esse jogo, pior ainda, se perder esse jogo, vai se complicar ainda mais. Mas é isso. Eu queria agradecer agora nesse finalzinho de vídeo o resultado do último vídeo que eu postei ontem quanto à seleção feminina brasileira e a prata, o que eu achava do jogo, da conquista, por aí vai. O vídeo ele foi muito bem, então eu queria agradecer a todo mundo que viu esse vídeo. E para isso daqui eu queria pedir o seu like, a sua inscrição e, se possível, ativar o sininho para receber mais vídeos do canal e continuar acompanhando aqui o meu trabalho. E até o próximo vídeo.